Dando continuidade à nossa programação técnica do 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, assistiremos agora ao painel Pink Stacks, o custo de ser mulher. E convidamos primeiramente as painelistas, a advogada, Head of Tax da Iara Brasil, senhora Ana Paula Jurgel. Convidamos a Procuradora da Fazenda Nacional e co-idealizadora e cofundadora do Tributo a Elas, senhora Lana Borges Câmara. Convidamos também a Procuradora da Fazenda Nacional e primeira mulher eleita, presidente do Conselho de Administração e integrante do Comitê de Riscos e Capital do Banco do Brasil, integrante do Comitê de Auditoria da Tupi S.A. e integrante também do Comitê de Integridade do Pacto Global da ONU Brasil, senhora Ieda Cagni. Com muita alegria, para moderar os trabalhos, eu convido a contadora Ana Luísa Pereira Lima, conselheira do Conselho Federal de Contabilidade. Seja bem-vinda, conselheira. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra à conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Ana Luísa Pereira Lima, para fazer a abertura dos trabalhos deste painel. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar as nossas painelistas, doutora Ana Paula, doutora Alana, doutora Ieda. Sejam bem-vindas. Também gostaria de cumprimentar aqui todas as autoridades presentes. Cumprimentar também os nossos espectadores, né, vocês que estão aqui acompanhando o nosso painel, e também os espectadores que estão online. E nesse momento eu queria fazer esse cumprimento especial à nossa querida e minha amiga e conselheira, vice-presidente de controle interno do Conselho Federal de Contabilidade, Vitória Maria da Silva. Também gostaria de parabenizar, né, a organização do evento, seja pelo conteúdo escolhido para as palestras, o tema, seja pela estrutura e pelas palestrantes. Aliás, eu queria descrever aqui esse palco, né, o palco e também o ambiente que nós estamos, né? Nós estamos aqui num auditório, né, com mais de 1.350 lugares, né, com 2 painéis sendo apresentados simultaneamente, né. Eu me chamo Ana Luísa, conforme já foi dito. Eu estou vestida com uma camisa preta, né, e atrás da minha camisa preta está escrito que as mulheres, né, nós somos protagonistas, poderosas e pioneiras. Também estou com óculos dourado, né, e uma calça bege e um escarpão, que o salto não é fino, ele é quadrado para a gente poder desfrutar todo esse ambiente aqui do nosso 13º Encontro da Mulher Contabilista, que tem vários estandes, várias atividades acontecendo também simultaneamente. Então, eu quero parabenizar
né, os funcionários, os colaboradores, os terceirizados, as instituições envolvidas, né, especialmente, né, o Conselho Federal de Contabilidade, que é o idealizador desse evento, a Fundação Brasileira de Contabilidade, que está realizando este evento, e as parcerias, né, o Abracicom e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Amazonas. Também aproveito a oportunidade para agradecer, para ser moderadora deste painel, que tem como tema o Pink Tax, o custo de ser mulher. Esse tema, ele é um tema extremamente importante. E ao longo aqui, né, da próxima hora e meia, nós teremos a oportunidade de entender o que é o Pink Tax. Saber se esse fenômeno, né, essa prática mercadológica, se ela só ocorre aqui no nosso país, não é isso? A gente tem Pink Tax como tradução taxa rosa. Será um tributo? E muitas outras questões que vão ser abordadas aqui. A questão também se tratando de uma prática mercadológica, né, será que ela pode ser considerada abusiva? E aí, assim, podemos, depois disso tudo, né, saber como é que a gente vai poder evitá-la. Né? Eu espero aqui, né, nesse grande debate com essas mulheres maravilhosas, que a gente possa aí entender um pouquinho mais sobre Pink Tax. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, as meninas estão aqui na lateral, né, elas podem estar recebendo, que aí a gente vai transmitir as perguntas para as nossas painelistas. E aí, a gente, para começar de fato aqui o painel, nós vamos assistir a um vídeo que ele foi produzido pela ESPN, no lançamento de uma programação destinada para as mulheres. Esse vídeo foi lançado em 2016 e ele tem uma campanha, ele se chama Invisible Players. E aí, essa campanha, ela testou o conhecimento de homens e mulheres sobre vários lances desportivos em diversas modalidades. E aí, as pessoas deveriam identificar quais eram os atletas. E o resultado foi surpreendente. Então, vamos acompanhar esse vídeo para vocês entenderem aí a grande surpresa. Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. O Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Foi isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito lindo ver isso. Não me esperava. Estão me ouvindo? Ah, agora sim, né?
Então, embora esse vídeo tenha sido produzido em 2016, né, já tem algum tempo, ele ainda diz muito dos nossos dias, né? Então, diante assim, desse vídeo, eu vou fazer aqui a minha primeira provocação, minha primeira pergunta para as nossas painelistas, para a gente começar esse debate. A pergunta é a seguinte: como que o viés inconsciente machista da sociedade e a desigualdade de gênero influencia na construção dos papéis de gênero e na depreciação de tudo que afeta o mundo feminino? Meninas, quem vai falar? Oi, Ana Luísa. Bom dia a todas e a todos. Os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo de forma virtual. É um prazer muito grande estar com vocês, estar nesse 13º encontro da Mulher Contabilista, parabenizar os organizadores do evento, agradecer pelo convite. É uma honra estar com vocês e é uma delícia estar em Manaus. Confesso que estou aqui desde sexta-feira, essa é a 6ª vez que venho a Manaus e já pretendo voltar, porque eu adoro tudo aqui. O acolhimento é maravilhoso. E para também me descrever, né, Ana Luísa, eu acho que a gente está num momento muito bom, apesar de todas as dificuldades. Precisamos cada vez mais ter consciência do que podemos contribuir para tornar e termos um mundo mais inclusivo. Vou me apresentar de forma bem rápida, como a Ana Luísa colocou e como eu fui apresentada. O meu nome é Ieda, sou procuradora da Fazenda Nacional. Estou sentada no palco, somos 4 mulheres, estou na 2ª posição, com uma calça branca, com uma blusa bege, com sobretudo bege também. Sou mediana, com cabelo encaracolado médio, uso óculos e eu até me considero bonita, apesar de nem todo mundo achar da mesma forma. Mas brincadeiras à parte, é uma satisfação compartilhar o palco com amigas e mulheres tão maravilhosas, referências em suas áreas. E para falar da sua pergunta, no nosso painel Pink Techs, o custo de ser mulher, um tema importante e relevante e que envolve diretamente a construção de gênero, eu vou buscar responder com alguns exemplos, mas antes trazendo a importância de destacar para vocês a construção de gênero. O que é a construção de gênero? A construção de gênero é um processo social complexo e que molda as expectativas, os papéis e os comportamentos de homens e mulheres desde a infância. Isso influencia significativamente como as mulheres são percebidas e como elas se percebem em relação à vida, em relação à carreira e em relação às finanças. E essas percepções moldam nossas expectativas, comportamentos e os papéis que nós desempenhamos na sociedade. Infelizmente, muitas vezes, essas construções resultam em desigualdades, especialmente quando se trata do custo de ser mulher. Mas esse assunto, a desigualdade, a construção de gênero, tudo isso não é novidade para nenhum de vocês. Afinal de contas, estamos aqui no 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista. E provavelmente em todos os encontros esse tema foi debatido. E você pode estar perguntando, mas vai falar de novo sobre disparidade salarial? Precisamos falar de novo sobre disparidade salarial. As mulheres continuam recebendo menos que os homens, mesmo exercendo profissões ou mesmo em situações de trabalho igual, o salário tem sido inferior ao trabalho desempenhado pelo sexo masculino. Poderíamos falar também de feminicídio. Eu não sei se vocês se assustam quando ligam a TV, ou quando leem os jornais, ou quando veem as reportagens, de que as taxas continuam aumentando. As mulheres continuam sendo tratadas como se fossem descartáveis e como se fossem propriedade dos homens. A gente poderia também falar do desequilíbrio da carga de trabalho. As mulheres desempenham funções semelhantes aos homens e continuam responsáveis pelos afazeres domésticos. Tudo isso, será que é justo? E há ainda que se pensar sobre o trabalho invisível.
Quantas mulheres se dedicam ao lar, se dedicam à família, se dedicam aos filhos e às vezes têm até vergonha quando vão descrever a profissão, e acho que muitos de vocês vivem isso, ao descrever que são do lar. Gente, temos que valorizar todas as opções, temos que respeitar todas as escolhas e todas devem ser valorizadas da mesma forma. A gente também poderia discutir o custo da maternidade. Parece uma benesse quando nós, mulheres, conseguimos ter a licença maternidade remunerada por 6 meses. Olha que coisa sensacional, parecia uma conquista, né? Hoje, olhando, olha que desigualdade isso acarreta para as nossas vidas. E a gente tem que agradecer, porque é assim que parece que querem que a gente se comporte. Por que não ter uma licença em que a escolha possa ser do casal? O homem ou a mulher, naquele momento, quem está em condições melhores de carreira, poder continuar. Essa triste escolha, porque você tem que abrir mão ou da sua carreira, ou da criação dos seus filhos, faz sentido ainda nesse século? Nós já avançamos muito, isso é fato. Estamos aqui para falar de Pink Tax e o custo de ser mulher. Mas se a gente ainda está discutindo, mesmo você sabendo de cor e salteado todos os conceitos e as estatísticas, é porque a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido para chegarmos num mundo mais justo e mais igualitário. O mundo corporativo, ele é extremamente masculino. Vocês devem ter tido a oportunidade de ler e de ouvir sobre o resultado dos melhores CEOs, dos maiores e melhores CEOs divulgado pela revista Exame. E pasmem, uma única mulher. Não faz sentido a gente ter tantas mulheres valiosas ou a gente olhar e ainda não enxergar isso de uma forma que a gente se sinta representada. Quando a gente olha para o mundo corporativo, ele é tão machista e ele é tão masculino que no mundo do amor, no mundo do romance, a gente tem a fada madrinha. No mundo corporativo, nós temos o padrinho. Quando, em 2021, eu fui eleita a primeira mulher presidente do Banco do Brasil em 214 anos de história, eu ouvi por vários meses, de homens e de mulheres, quem era o seu padrinho? Quem é o seu padrinho? Como você conseguiu chegar nesse posto? Será que se fosse um homem, esse questionamento tinha sido feito? Eu não acredito. E aqui, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Nós estamos no século 21, falando de era digital. Metaverso já não está mais tão na moda, né? A inteligência artificial é que tem ganhado muito espaço. A gente vê carros voadores, viagem ao espaço, as mais maravilhosas tecnologias e inventos que nunca imaginamos ser capazes de existir. E ainda precisamos discutir tratamento igualitário. E mais do que isso, a gente precisa exigir respeito pelo simples fato de sermos mulheres. Isso faz sentido? Evoluímos tanto em tantas áreas, e por que continuamos vivendo de forma tão retrógrada, quando o assunto é gênero, quando o assunto é respeito? E aqui eu proponho mais uma reflexão. O que você tem feito no seu espaço? Dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente profissional? Vocês, contadoras e contadores, têm um papel fundamental nessa construção para um mundo melhor. Você está satisfeito com o que você tem visto? Você está satisfeita com o que te cerca? Se você disser que sim, vamos respeitar. Mas se você disser que não, vamos pensar. Como podemos mudar? Como podemos ser agentes de transformação no espaço em que estamos? Muitas vezes nós nos sentimos pequenos. Muitas vezes a gente acha que não é capaz de fazer nada. Mas uma grande obra, um grande castelo, ele não surge do nada. Uma grande pintura, ela surge de cada pincelada. Um castelo surge de tijolo a tijolo. Se cada um de nós fizer a nossa parte dentro do nosso espaço de fala, nós teremos um mundo muito melhor para nós, mulheres, para as nossas filhas, para as nossas irmãs, para as nossas netas. Isso é algo que devemos construir juntos. Cada homem, cada mulher, cada pessoa tem papel fundamental em ajudar, em pegar na mão da outra
e trazer para um lugar de protagonismo. Muitas vezes, nós mulheres, para tentar sobreviver no mercado de trabalho, nos masculinizamos. Tentamos ter papel e agir como homens. Ficamos dormentes diante das discriminações, das agressões e nos tornamos pessoas calejadas que muitas vezes sentem, veem, mas não falam, se sentem incapazes de chorar. Afinal de contas, é dito que o homem não chora. Isso já caiu por terra também. Mas a mulher, para ser uma excelente profissional, também não poderia chorar. A gente não poderia ser feminina, a gente não poderia ter a nossa sensibilidade aflorada. E, às vezes, a gente até achava bonito, e eu confesso que eu achava bonito, isso há muitos anos atrás, tá, gente? Graças a Deus, isso já melhorou muito. Quando falavam assim, nossa, mas ela é tão boa, faz melhor que homem. Nossa, mas ela é tão boa, é muito mais macho que muito homem, como canta a nossa Marisa Monte. Gente, é sério que eu achava isso bonito, que eu achava isso legal. É sério que eu achava que isso era um elogio. Mas pior que isso, quando se combatia isso, muitas vezes a gente pensava que era mimimi. E eu falo a gente porque eu já pensei isso também. Mas que bom, em 2015, e olha que isso não é tão passado assim, eu descobri que eu podia ser feminina, eu descobri que eu podia ser sensível, e eu descobri que isso é que me tornava uma profissional diferenciada, que o fato de ser mulher, sim, é que me fazia uma profissional que podia ser vista de forma diferente. Eu participei de um encontro de liderança feminina na ENAP, com uma palestrante francesa, e quem tiver a oportunidade, depois eu posso deixar o nome, a Gisele, e ela trouxe para nós uma visão de mundo que até então, para mim, não existia. Eu achava que era mimimi, eu achava que eu tinha que ser forte o suficiente para competir com os homens como se homem fosse. E não faz o menor sentido trabalhar dessa forma, ou achar bonito essas situações. A gente precisa estar atenta a tudo aquilo que nos discrimine, a tudo aquilo que tente nos tornar menor. Então, todas as vezes, depois de 2015, que eu ocupei cargos de liderança, ou que eu tive a oportunidade de levar esse assunto para ser discutido de uma forma em que todas pudessem olhar e enxergar que a gente não precisa fechar os olhos diante de uma realidade que nos discrimine ou que nos faça nos tornarmos menores. E aqui eu gostaria de propor mais uma reflexão para vocês, contadoras e contadores. Vocês podem ter uma responsabilidade única de transformar a vida de várias mulheres. Vocês podem reconhecer e abordar os assuntos de desigualdade, seja com as pessoas, seja nas empresas em que vocês estão, através de práticas contábeis que possam ser mais justas, que possam trazer uma igualdade salarial, que possa tornar a remuneração cada vez mais transparente. E vocês podem usar da influência de vocês para defender políticas que promovam a igualdade de gênero. Pode incluir tudo, desde apoiar licença parental igualitária até defender a transparência salarial. Eu acho que a lei, ela vem para trazer o mínimo. As empresas podem ampliar isso, independente de legislação. Isso é uma realidade social que a gente não precisa ficar esperando o governo ou os nossos órgãos legisladores dizer que tem que ser assim ou assado. Vamos ser agentes de transformação, vamos ser protagonistas no mundo, e isso só vai, na verdade, trazer muito mais visibilidade para aquela empresa, vai ajudar com que a empresa se torne cada vez mais protagonista e seja vista como uma empresa transformadora no espaço em que ela está. Além disso, vocês têm um papel fundamental na educação financeira de outras mulheres. Capacitar as mulheres para que elas possam saber, de forma coerente, a trabalhar as suas remunerações, a pensar o seu futuro financeiro, faz com que as mulheres se tornem mais protagonistas de suas vidas. Para defender esses desafios, é crucial que a sociedade e as empresas tomem medidas para promover a igualdade de gênero. A gente vem nessa luta já há algum tempo.
e precisamos continuar, porque não tem sido simples, não tem sido fácil. A construção de gênero e o custo de ser mulher são questões críticas que afetam não só as mulheres, mas a sociedade como um todo. Trabalhar juntos nesse desafio é o nosso papel. E antes de passar a palavra para que a gente possa discutir e ouvir sobre o Pink Tax de uma forma mais profunda, eu quero parabenizar a cada uma e a cada um de vocês, mulheres, homens, contabilistas. Gente, comecei um MBA em agosto, em contabilidade. E confesso para vocês, eu vou fazer 50 anos, que nunca vivi nada tão desafiador. A contabilidade financeira eu até consegui avançar, mas a matemática eu não saio do lugar. Então, para mim, vocês são gênios e vocês podem ser agentes de transformação onde quer que vocês estejam. Parabéns, Ana Luísa, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns a cada um de vocês. Ilana, eu quero muito ouvir sobre Pink Tax e o custo de ser mulher, porque a sua palestra é sensacional. Olá, bom dia a todas e todos. Gostei daquele olá simpático ali, obrigada. Meu nome é Ilana, eu sou procuradora da Fazenda Nacional. Eu estou no cargo de Procuradora-Geral Adjunta de Representação Judicial. O que significa isso, Lana? Então, todos os processos judiciais da Fazenda Nacional, aqueles que estão nos tribunais, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, eu tento ajudar as equipes que trabalham com isso no Brasil todo. Eu vou fazer também uma descrição inclusiva, não é? Eu sou uma mulher... Gostei do mediana. Eu vivia falando por aí que eu tinha 1,67 m, mas não, né? Bom, eu sou uma mulher, eu tenho 1,67 m, eu sou uma mulher, e eu gosto muito de dizer isso, eu sou uma mulher feliz, eu tenho um sorriso grande, eu tenho cabelo castanho, com algumas luzes, eu estou com uma roupa laranja, sapato também laranja, também de salto bloco, Ana Luísa. Eu estou com um blazer e é isso, não é? Falei tudo? Bom, e eu tenho, como boa advogada de contencioso, o hábito de falar em pé. Então, eu vou pedir licença à minha presidente de mesa e vou falar em pé. Eu não sei se a minha apresentação já está sendo projetada. Já está sendo projetada. Vamos lá. Conseguem me ver aqui? Bom, agora descobrir para que lado vai, para frente, para trás. Aqui. Meu nome, então, já falei. E vamos lá. Ieda pergunta sobre o Pink Tax. Mas antes de falar de Pink Tax, a gente tem algumas questões que são muito relevantes. Algumas palavras ficaram recentemente meio proibidas. Patriarcado é uma delas. Ficaram? Gênero é outra. E o que é o patriarcado? O patriarcado é uma estrutura de poder baseada num único centro de poder, que é o pai. Essa é a origem, não é? Essa é uma pintura de um pintor sírio, que representa, para mim, de uma forma muito real, a questão do patriarcado. Vejam que o pai, ele fecha os olhos, a boca, e os filhos dele tampam os ouvidos da irmã. O patriarcado traz para nós, então, uma divisão social, cultural e estrutural da nossa sociedade, qualquer que seja ela, sempre bipartite, homens e mulheres. E, embora bipartite, não igual. Essa é a representação, então. Ieda tocou num assunto que é o trabalho de cuidado. E tudo isso eu estou construindo para a gente chegar no Pink Tax. Essa imagem é uma imagem que muito provavelmente não é de uma mulher brasileira, mas essa central, não é? Mas as outras todas poderiam ser. É uma mulher que carrega a mercadoria que tem que vender e que carrega também o filho com dificuldade. Essas e as outras imagens também nos colocam as mulheres fazendo as suas atividades e tendo que realizar o trabalho de cuidado. O que é o trabalho de cuidado? Embora seja talvez um conceito já conhecido para muitas e muitos, o trabalho de cuidado é aquele que se remete à casa e às pessoas que são da família, não só filhos, mas as pessoas, os idosos que precisam de cuidado. O trabalho com o ambiente doméstico, aquele trabalho que, desenvolvido pelas pessoas que
moram na casa, ele não é remunerado. Esse trabalho é socialmente e culturalmente direcionado a uma única pessoa, que não é aquela que é o centro de poder, correto? Que, em regra, é a mulher. Lana, as coisas têm mudado. Sim, elas têm mudado, mas a gente vai ver que não com a velocidade necessária. Por isso, se hoje nos mantivermos esperando que o mundo vá mudando por conta própria, daqui a 50 anos, aí a gente vai estar no 63º encontro de mulheres contabilistas falando sobre a mesma questão. E aí, o que a gente tem ainda, e Eda também tocou nesse assunto, acho que a Ana Paula vai voltar um pouco nele, mas aqui eu vou passar rapidamente. Estatisticamente, mulheres recebem 30% a menos que os homens. Isso a gente já podia constatar antes da lei da igualdade salarial, para desenvolver as mesmas funções, em regra com o mesmo nível de escolaridade. Todavia, se for uma mulher, está dando um defeitinho ali, né? Eu vou ler para vocês, tá? Mulheres pretas graduadas ganham menos da metade de um salário de um homem branco, para desenvolver as mesmas atividades, eu repito. Essas pesquisas foram realizadas pelo IBGE, são dados oficiais, e pelo INSPER. Está dando vários defeitos. Que pena. Bom, eu vou lendo para vocês. Segundo o IBGE, mulheres empregadas, mesmo empregadas, trabalham 8 horas semanais a mais que os homens naquelas atividades de cuidado. Então, 8 horas, imaginando que trabalham 5 semanas, vamos imaginar 4, 32 horas, elas trabalham a mais que os homens sem nenhuma remuneração. E se as mulheres tivessem a mesma possibilidade, se elas pudessem chegar ao mercado de trabalho com as mesmas oportunidades que os homens? O Banco Mundial nos diz que haveria um aumento do PIB global, e aí a gente está falando de dinheiro, de 4%. Alguns países aumentariam em mais de 35% se não houvesse disparidade de gênero no trabalho. E aí vejam, por que as mulheres não chegam ao mercado de trabalho com a mesma velocidade, com as mesmas oportunidades dos homens? Porque elas estão ancoradas pelo trabalho de cuidado, pela responsabilidade que a sociedade impõe, em regra, a elas. E elas, aí outra pergunta que sempre fica, bom, mas então por que ela se submete a um mercado de trabalho que paga 30% a menos para ela? Porque ela não tem opção. Porque ela não consegue se qualificar tal qual os homens, não tem as mesmas oportunidades, e porque, em regra, esse é um dado importante que não está aqui, 93% das famílias que a gente antigamente chamava de monoparentais, que são aquelas em que apenas um indivíduo adulto cuida de um núcleo familiar com um menor de 14 anos, 93% são formadas por mulheres. Essas mulheres podem abrir mão dos seus empregos? Opa, vou ganhar menos 10%, não vou aceitar a proposta? Nós sabemos, num país de 30 milhões de pessoas que têm, não é, fome, que isso não é viável. Então é por isso. A lei da igualdade salarial, ela impõe a transparência. A lei da igualdade salarial impõe sanções para as empresas que fizerem essa disparidade. E tá bom, Lana, falou muito. E cadê o Pink Tax? Vamos chegar no Pink Tax. Lembrando, então, mulheres ganham menos, trabalham mais e tem toda aquela âncora cultural e social. Juridicamente, socialmente, para onde é que deve ir social e juridicamente essa discussão? Vamos lá. Primeiro, o que é Pink Tax? A Ana Luísa falou no começo, o Pink Tax, ou a expressão a Pink Tax, muitas pessoas usam. Pink Tax, imposto rosa. Lana, mas você é da Fazenda Nacional, tem imposto rosa? Não, não tem. Não tem, não existe o imposto, né? Você, por estar usando uma camisa rosa, vai pagar tal coisa. Não. Você também, por estar usando uma blusa, um vestido. Não, não é isso. Mas vejam, a tributação no Brasil, ela funciona. E isso é muito pouco visível para as pessoas que não têm o conhecimento jurídico. Nós dizemos que a tributação no Brasil ela é regressiva. O que isso quer dizer? Ela não vai aumentando gradualmente de acordo com a capacidade contributiva de cada um.
Então, não é porque ela ganha 120, ela ganha 100 que ela vai pagar mais. Nosso sistema tributário, ele não vai nessa direção, embora a Constituição diga que deveria ser assim. Nosso sistema tributário faz a incidência da tributação basicamente nos bens e serviços. Então, todo mundo paga uma mesma carga tributária. Ah, mas eu ganho 1.000 e ela ganha 5.000, não importa. E isso é um sistema regressivo, porque as pessoas que ganham menos têm um consumo maior do seu salário, uma parte maior do seu salário, atacada pelos tributos, correto? Atingida pelos tributos. Bom, e o que tem a ver o Pink Tax, Lana? O Pink Tax nasce nos Estados Unidos, num lugar onde, agora a gente também já consegue ver no Brasil, mas há muitos anos atrás, e vocês vão ver que essa discussão começa, né, lá em 2014, antes pegava-se uma nota fiscal e era possível ver quanto de tributo estava sendo pago nos Estados Unidos. Então, quanto mais caro o meu produto, maior a minha taxa. E lá, então, passou-se a falar sobre Pink Tax, uma taxa que vinha vinculada aos produtos direcionados a meninas e mulheres. O histórico do Pink Tax. Ana Luísa perguntou, tem Pink Tax só no Brasil? Não. O Brasil descobriu bem tarde, inclusive, isso. Fez pesquisas tardias sobre isso. 2014, então, na França, um movimento chamado Georgette Sand começa uma pesquisa numa rede de supermercados chamada Monoprix. E lá é percebido que os aparelhos de barbear, eles eram mais caros se eram cor-de-rosa. Mas o aparelho de barbear, Lana, aquele com 3 lâminas de plástico que eu uso para raspar a minha perna, sim. O mesmo que o rapaz, o homem, usa para raspar o rosto, mas porque era rosa. Então, o Pink Tax, se nós fôssemos traduzir para o Brasil, ele deveria se chamar sobrepreço rosa. Custo a mais rosa. Pink Price seria o nome que a gente teria que dar. É o valor acrescido a um produto porque ele é direcionado a meninas e mulheres. Eu estou vendo aqui que vai dar um problema na minha próxima imagem. É uma pena. Enfim. Foi feito no Canva e quando a gente faz o PDF não fica muito bom. Mas vamos lá, então em 2014 a gente está na França, 2015, a gente vem para Nova York, onde o mesmo fenômeno, que é um fenômeno mercadológico, então o preço é maior. Esse mesmo fenômeno é percebido nos Estados Unidos. E aqui a gente começa, no mundo inteiro, uma conversa sobre Pink Tax não ser especulação. Não é um nome bonito que as pessoas dão. Não é, vejam só, a gente não está falando do agente econômico racional, aquele que vende mais porque tem mais demanda, e aqui eu estou falando com contabilistas, então eu vejo as pessoas fazendo assim com a cabeça. É isso, eu não estou falando do agente racional, lei da oferta e da procura. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de mesmos produtos, com as mesmas especificações técnicas, com a mesma finalidade, que servem para o mesmo uso, mas tem preços diferentes. Então, na Alemanha, e aí a gente volta aqui um pouquinho para 2011, também ficou identificado isso. E no Brasil, 2018, a Escola de Publicidade e Marketing faz uma pesquisa e no Brasil se constata, então, em 2018, que havia um valor de até 12%, a média, 12% a mais nesses produtos, e pasmem, não é 12% a mais que me chama a atenção, porque a gente já sabia, é que 82% das mulheres nunca tinham parado para pensar que pagavam mais por esses produtos. E provavelmente hoje continua um número bem parecido. Ups, vamos lá? Enfim, vamos para os exemplos. Bom, Lana, então mostra exemplo pra gente. Graças a Deus o exemplo ficou bom. Um computador, um notebook, um é coral e o outro é cinza. 7,39% a mais. E aqui depois a gente pode especificar, eles têm a mesma velocidade, o mesmo tipo de tela, são da mesma marca. Isso tudo está na internet, então eu não estou fazendo propaganda negativa de ninguém. Basta fazer um recorte, colar no Canva e vocês teriam também essa apresentação. Mochila. Uma mochila azul, da mesma marca, com o mesmo nome, e a mochila, aqui eles chamaram, não é nesse, tem um que eles chamam orange, mas enfim, 9,17% a mais. O Kinder Ovo, pais e mães, 17% a mais.
E aí eu vou fazendo essas palestras sobre Pink Tax, falava com a Ieda, que nunca foi... Pink Tax, ele apareceu na minha vida e me arrebatou. Eu sou estudiosa de tributação e gênero, de gênero desde 2014, de tributação e gênero desde 2019. E as pessoas começam a me mandar os exemplos, sabe? Esse aqui foi um exemplo que eu recebi de uma das pessoas que viu a minha fala e depois mandou novamente. Esse foi num supermercado em Recife. Celular, 9,6% a mais, porque é rosa. E aí alguém que mandou para mim também circulou rosa. Aqui é um fone de ouvido, 5% a mais. Aqui são vários, a gente está falando de aparelhos eletrônicos, mas chega ao mundo dos brinquedos. A mesma moto elétrica, 6% a mais. E chega ao mundo também dos produtos de higiene. Creme dental da Barbie e do Homem-Aranha. 50% de diferença. A gente avança, de novo, nos brinquedos. E aí a escola de publicidade e marketing faz a pesquisa, aquela que eu falava de 2018, e diz o seguinte: brinquedos para meninas também são mais caros. A diferença pode chegar até a 26%. Chega ao mundo pet, o Pink Tax. O bebedouro rosa é mais caro que o bebedouro azul, não é? E vamos um pouco mais. Esse aqui me atinge de uma forma muito séria. Advil mulher. O tal paracetamol. Tem o Advil, paracetamol não, perdão, ibuprofeno. O Advil para todo mundo e o Advil para a mulher. Uma diferença de mais de 31%. E podem fazer a conta depois, porque e aí foi uma manobra arriscada, mas que foi a escolhida pela empresa, de colocar numa caixa 10 e na outra 8. E aí a caixa que ficaria com 8, teoricamente, ficaria mais barata, mas basta fazer a conta. E não é isso que acontece. Que pena. Enfim, aqui eram os aparelhos de barbear. Os aparelhos de barbear que começam o movimento lá na França. Era para trazer para vocês que nos dias de hoje o preto e o azul são 20% mais baratos do que o rosa, com as mesmas especificações. Bom, Lana, então a gente está falando de uma quebra de igualdade de informação, porque ninguém te diz, compre este aqui porque ele é mais barato, ninguém te informa que existe uma diferença de preço. Então é uma questão que vai ao mundo do direito do consumidor. E por isso houve uma lei, não é? Essa deputada Natália Bonavides, ela propõe então uma lei que impede que os fabricantes e os vendedores de mercadorias semelhantes façam a distinção de preço. A minha pergunta e meu convite a vocês vamos ver a aplicabilidade dessa lei. Lógico que não, eu já começo a ter interação ali da minha amiga. Lógico que não. E sabe o que é feito agora? O creme dental do Homem-Aranha fica aqui, o da Barbie ficava do lado. Aí bota o da Barbie lá. Gente, foi bem na hora que eu fui pro lado dela, né? Não foi bom pra mim. Queria te dizer, minha amiga, olha, e eu ainda virei pra Ana Paula e perguntei, fui eu? Porque eu fiquei com medo. Eu tava vindo aqui falar do creme dental da Barbie, do Homem-Aranha. Não fui eu, viu, gente? Só pra deixar claro. Bom, e um dos efeitos assim, mais nefastos do Pink Tax, ok? Esse pra mim é o mais dolorido.
Tudo que afeta o mundo das mulheres, foi aquilo que a Ana Luísa falou, que a Ieda também disse e que a Ana Paula vai complementar. Absolutamente tudo que afeta o mundo das mulheres é considerado supérfluo, inútil. Certo? Inclusive os absorventes, que são uma questão de saúde pública. Estamos falando de uma questão sanitária. Vocês sabiam, e aí isso aqui é muito bom, eu adoro dizer isso, já que eu sou do mundo do direito tributário. Existe uma tabela de nomenclatura de mercadorias que é utilizada em todo o Mercosul, NCM. Conhecem? Já ouviram falar? É ótimo falar com quem sabe. Sabe onde é que ficam os absorventes? Qual o seu nome? Nayara. Sabe onde é que ficam os absorventes? Na NCM, depois você vai procurar. Fica junto com a carapaça de tartaruga, com chifre de marfim. Eu não estou brincando. Façam a pesquisa. Não é considerado um produto de saúde. Porque a grande guerra, há muito tempo atrás, é óbvio que absorvente não é medicamento. Sim, mas é só medicamento que é essencial na vida? Mais nada. Apenas medicamento. E aí o absorvente sai daquela categoria tributária do que é essencial, cai no supérfluo e ganha uma carga tributária de 27,5%. É óbvio que isso tem mudado, muitos estados colocado isso na cesta básica, distribuição obrigatória, enfim. Mas só para dizer para vocês como são tratadas as questões relacionadas à mulher. E aí alguém poderia me dizer, Lana, é culpa do filme da Barbie. Olha, eu tô indo para aí de novo, hein? Alguém poderia falar, tudo culpa do filme da Barbie. É por causa do filme da Barbie que tá tudo rosa mais caro. É mesmo? Então, duas coisas. Uma pesquisa da Alemanha, outra dos Estados Unidos e outra da França estão incorretas, para além da do Brasil. E quando a moda do filme da Barbie passar, tudo vai ter o mesmo preço, correto? Não. A questão do filme da Barbie é aquilo que eu tinha mencionado, é o agente econômico racional. É a pessoa que sabe que vai vender mais naquele momento determinado produto, aproveitando, não é? O filme que foi feito por uma grande empresa, filme feito por uma grande empresa de brinquedo. Para fazer o quê? Vender a sua marca. A Mattel não é caridosa, generosa e investiu milhões de dólares simplesmente para ver a Barbie. Eu gostaria muito e pegou para isso também, tá? Foi ótimo, para mudar a imagem da Barbie, mas não só para isso, para vender os seus produtos. E aqui, vamos lá, a gente teria a questão do tripé. Onde é que o Pink Tax ele se amarra? Ele se amarra no papel de gênero, divisão sexual do trabalho, ele se amarra, ai que pena, no mito da beleza, e a gente vai falar rapidinho sobre ele, e ele se amarra no trabalho de cuidado, naqueles gastos femininos e na falta de racionalidade. Porque vejam, lembram que eu disse que a mulher é que desenvolve o trabalho de cuidado. É simples e todo mundo vai poder me dizer. Quando fazem pesquisa sobre preço de material escolar, quem são as pessoas entrevistadas? Mulheres. Porque o trabalho de cuidado ele não está só dentro de casa. Quem vai comprar o remédio, quem vai comprar o uniforme, quem vai comprar o material escolar, quem vai dar conta daquela estrutura é, em regra, a mulher. Lana, isso tem mudado, verdade. Mas a gente precisa saber dos nossos privilégios. Se na sua casa o seu marido, o seu companheiro desenvolve a parte do trabalho de cuidado que lhe cabe, não é que te ajuda não, e nem te apoia não. Ele desenvolve a parte do trabalho que cabe a ele. Isso é um privilégio. E as famílias brasileiras não são formadas de privilégios. Bom, eu vou passar rápido aqui, a gente já falou sobre os efeitos nefastos do Pink Tax, e aqui eu estava falando sobre o mito da beleza. O mito da beleza, ele é um livro, né, da Naomi Wolf, foi best-seller durante anos, e ela trabalha, então, com o padrão de qualidade, de beleza profissional. Quantas de nós se preocupa com a roupa que vai usar todo dia? Decotada demais, curta. Eu aqui hoje, estava aqui com uma saia super, na hora que fui sentar, falei... Quantas de nós se preocupa se o seu cabelo está arrumado, se sua unha está feita, se o seu salto é confortável, se não é, porque você tem que ficar o dia inteiro de salto. Não é?
Quantas de nós se preocupa se está acima do peso? Quantas de nós se pergunta todo dia se a sua imagem passa credibilidade profissional? Existem N pesquisas que dizem que mulheres têm a sua credibilidade profissional vinculada à imagem dela. O homem, se ele usar o mesmo terno a semana inteira, ninguém sabe, ninguém vê o mesmo sapato. Bom, aqui os procedimentos estéticos, aos quais nós nos submetemos muito mais. E, por fim, existe no mundo, Lana, então, algo que nos direcione ao combate do Pinktex? Sim, existe. Essa é uma questão, uma publicação do Graninhas, que é uma página no Instagram. Eu pedi a eles a autorização para utilizar, e eles fazem diversas pesquisas mostrando o custo de ser mulher. Aquela mesma mulher que trabalha mais, ganha menos, faz o trabalho de cuidado, é taxada de gastar dinheiro à toa, é taxada de não saber fazer conta. Aquela mesma mulher que tudo que é afeto a ela é desprezível e é, em regra, supérfluo. Aí vem a pesquisa. Aí, aqui porque cortou, né? Mas enfim, ser mulher custa mais caro. E aí vem, mulheres não aceitem pagar mais pelo mesmo. E aqui, por fim, é uma pena. São campanhas no mundo inteiro que eu consegui recortar. Eu posso mandar depois para vocês. No Equador, na Argentina, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, já existem campanhas para que o Pinktex seja combatido. O Pinktex tem uma força muito grande econômica, porque a gente vai mexer naquilo que alguém vai ganhar, mas a gente precisa despertar essa consciência. Aonde? Eu sempre digo isso. E tem até um episódio do Assunto falando sobre isso. As desigualdades serão minimizadas quando nós buscarmos as ferramentas relacionadas à educação. É lá, é falando com a criança, é mostrando para ela que não existe necessidade dela usar o rosa, que não existe... Claro, ela vai aprender a gostar do rosa. Todas nós aprendemos. Desde é menino ou menina na barriga. Para quê? Para você já direcionar a cor. Somos nós que temos que orientar as nossas meninas e os nossos meninos também. Por que pagar mais caro por um presente para uma amiguinha da filha, do filho? Não dá, não tem razão. Por que ser mais caro o ibuprofeno que é direcionado à mulher? Não tem sentido de novo. E aqui então, por último, além do custo de ser mulher, o peso de ser mulher. E essa imagem é uma imagem que fala muito comigo. Eu gosto muito das imagens, então eu começo com uma e fecho com a outra. A mulher carrega um peso por ser mulher. Aqui nessa corrida, os homens estão de terno, sapato baixo, lá na frente, e vão correndo livres. Não carregam nada com ele. A mulher está de saia, correr de saia é ruim, não é? E ela carrega todo o peso do que é ser feminino, do que é ser um ser feminino. Lembrando que Simone de Beauvoir dizia sempre, né? A mulher não é o ser, a mulher é o outro. E a Grada Quilomba, eu gosto muito dessa frase, e a mulher preta é o outro do outro, muito mais marginalizada, com uma dificuldade imensa de vencer essas desigualdades. Então cabe a nós, a Ieda falou sobre isso, a questão da conscientização. Não estamos procurando culpados. Nós queremos pessoas responsáveis. Responsáveis pela mudança, como disse a Ieda. Responsáveis por uma transformação, agentes transformadores, foi o que ela disse. Bom, espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma forma. Eu fico à disposição de vocês para que a gente possa conversar sobre esse e outros assuntos, quando vocês acharem interessante. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Doutora Alana, sensacional, sensacional. Esses exemplos, a gente tem conversado, né, com as colegas que estão aqui presentes. Aliás, queria agradecer a presença aí de todas e todos, né, várias delegações. Estou vendo aqui pelas camisas, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro. Obrigada aí por prestigiar aqui nosso painel. E agora eu vou
Ana Luísa, você me permite? Claro. Gente, eu fiquei empolgada, derrubei minha amiga, esqueci de falar. Vejam só. Essa questão do patriarcado que eu falei lá atrás, segundo uma autora que é a que eu mais gosto, uma autora austríaca chamada Gerda Lerner, tem 4 pilares. O patriarcado, ele se fundamenta na família, na religião, na escola e se fundamenta nas leis. Então, quando a gente fala sobre Pink Tax, quando a gente fala sobre discriminação das mulheres, a minha pergunta é: como assim as leis permitem que mulheres sejam discriminadas? E aí, eu vou perguntar para a Ana Paula, como é que as leis tributárias, principalmente, elas dão concretude a esse tipo de discriminação? Elas agudizam, elas pioram a situação entre homens e mulheres. Muito bom. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Quero parabenizar aqui o CFC pela excelente organização e por ter trazido este tema para o evento, né? Porque esse awareness é o que a gente mais objetiva aqui nas nossas conversas. Meu nome é Ana Paula, como a Ana Luísa me apresentou. Eu sou advogada, tributarista, hoje sou líder tributária de uma empresa de fertilizantes e há quase 10 anos atrás eu com outras 8 advogadas fundamos o Women in Law Mentoring, que inicialmente era para dar mentoria para jovens advogadas e hoje convido vocês todos a conhecerem e se associarem se tiverem interesse, tem várias contadoras associadas. O que a gente discute hoje? O protagonismo feminino. E eu virei uma apaixonada por discutir questões de diversidade, especialmente no ambiente corporativo, né? Há quase 10 anos estudando questões de diversidade de gênero e há 2 anos ainda aprendendo devagar, engatinhando, mas no aprendizado constante, questões raciais também. Eu hoje vou fazer uma descrição inclusiva também. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, estou vestindo uma camisa branca, estou com uma calça pink, para combinar com o nosso nome do nosso painel. E estou muito contente de estar aqui, então também estou com um sorriso no rosto. Quando a gente olha, olhando para essa plateia, né, e a gente fala das leis e do Estado, na questão da diferença de gênero e o impacto no custo de vida da mulher, eu acho que fica fácil de a gente entender como é que é um pouco a vida no Congresso, né? Vamos falar um pouco do Senado. Olhem todo mundo em volta, um pouco para os seus colegas que estão em volta. Vocês estão vendo? Eu acho que aqui, mais ou menos, deve ter uns 10% de homens. Não tem, com certeza, mais que isso, talvez um pouco menos. Essa é a vida das senadoras em 2023. Em 2023, tem só 13% de senadoras mulheres no Senado. Então, o ambiente para discutir essas leis hoje, em 2023, ele já é, assim, um ambiente que não facilita tratar de questões de gênero. Vamos voltar a alguns anos atrás, né? A primeira mulher senadora faz 40 anos que a gente tem. E o Senado existe desde 1800. Ontem eu estava no Congresso, discutindo as questões da reforma tributária, e passei por um painel que acho que não tinha me chamado a atenção antes mesmo, que diz as mulheres senadoras. Ali não tem mais de 80 mulheres. Ou seja, até hoje no Brasil não tiveram mais de 80 mulheres que foram senadoras. E aí realmente a gente vê como é que não está sendo feito políticas de gênero, com leis de gênero, se a gente não tem representatividade. E aí não estou, de novo, nem vou entrar no tema de questões raciais. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, vai dizer, não, a Câmara dos Deputados são 500, deve ser bem melhor a situação. Não é. É 17% de deputadas. Né? Então a gente continua engatinhando nessa área. E é difícil realmente, assim, eu falo até sobre falar um pouco, abrir um parênteses aqui, falar um pouco sobre voto e o quanto a gente pode se mudar isso, né? Vamos avaliar quantas nós votamos em homens e quantas nós votamos em mulheres. Né? Se a gente quer falar depois de representatividade, diversidade de gênero, que a gente quer que tenham leis específicas e que alguém tenha esse olhar. Porque aí quando a gente olha para esse congresso, e a Alana falou da questão da... Onde é que está o
o absorvente na tabela da TIP, no NCM. Mas eu já vi uma palestra da Lana que ela falou também da bomba de amamentação. Né? A bomba de amamentação está mais ou menos junto com os absorventes, né? E ela tem uma carga tributária de 27%. Ela é altíssima, né? E assim, essencial para o puerpério e essencial para o aleitamento e para ajudar a facilitar a vida das mulheres. Mas num ambiente onde 80% é homem, quem é que vai avaliar isso ou lembrar dessa necessidade para as mulheres? E a bomba de encher bola é de 11%. E a bomba de encher bola é de 8%. Então a gente fica assim numa comparação. E aí vou falar um pouco mais sobre outros itens que eu acho curioso, né? No evento aqui hoje, e a Alana falou também, eu acho que muito importante a questão do mito da beleza, né? Todas nós aqui estamos pelo menos com um batonzinho. Não sei, posso estar enganada, não quero generalizar. Mas a maquiagem tem uma carga, como é visto como item supérfluo, tem uma carga tributária de 50%. 50% da carga tributária. Tá, Ana, mas maquiagem é supérfluo. Sim, eu não quero que maquiagem seja um item essencial, longe disso. Mas vamos comparar com gravata. Gravata tem uma carga tributária de 35%. Aí eu fico pensando assim, vai lá na década de 80, né, o pessoal definindo a carga tributária, década de 90. Eu acho que o pessoal do Congresso pensou assim, o pessoal do Congresso não, os congressistas pensaram, olha, gravata, e principalmente há uns anos atrás, é muito importante para a ascensão social, né? Eu estou vendo um homem de gravata aqui só, talvez, mas é importante para a ascensão social, tem essa imagem, né, para o homem parecer mais sério. É importante ter uma carga tributária menor. Agora, a maquiagem ninguém pensou, né? Então, por quê? Porque não tinha essa discussão. Então, a carga tributária da gravata está mais próxima da carga tributária da bomba de amamentação e do absorvente do que da maquiagem. E a gente poderia dizer que eles um pouco se comparam, porque a mulher também faz a questão da maquiagem para parecer mais séria, profissional e evoluir. Assim, ou querer tentar mostrar diferente, né? E mudar um pouco. E fora que algumas empresas obrigam que as mulheres estejam maquiadas, né? Perfeito, bom ponto. Então, eu acho importante assim, trazer esses números do Congresso e a gente refletir sobre isso, porque isso representa a questão de gênero e é um custo adicional, e aí é o custo de ser mulher adicional. Outra coisa que me trouxe, assim, as discussões... Isso eu, como tributarista, trabalho há muitos anos no tributário, mais de 20, não tinha me dado conta, até vir à luz a discussão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, né, não sei se vocês viram, mas ano passado foi julgado no Supremo Tribunal que a pensão alimentícia não deveria mais ser tributada no genitor, no pai responsável, ou mãe responsável pela guarda da criança. E no julgamento do STF, não foi o mote, não foi questões de gênero, né? E até não foi uma ação proposta por tributaristas, foi proposta por uma associação de civilistas de direito de família, né? Não veio nessa decisão questões de... o mote da decisão não é questão de gênero, mas sim traz questões de gênero e é muito rica, se vocês tiverem interesse, assim como uma outra que discute o INSS do salário maternidade. É uma aula de questões de gênero. O que acontece? Tu vai dizer, tá, Ana, então, mas quem paga, como é que funciona, né? Vou voltar um pouquinho para todo mundo estar na mesma página da pensão alimentícia. O genitor que paga a pensão alimentícia tem direito de abater do seu imposto de renda. E o genitor que recebe a pensão alimentícia, se coloca a criança como dependente, tem que tributar. Às vezes aumentando a faixa e sem falar que aquele dinheiro, via de regra, já tem bastante destino, né, que não deveria ser considerado uma renda extra. O que aconteceu? O STF disse o seguinte, um dos votos diz assim, não quero me enganar quem é o ministro que disse, mas diz que os dados da Receita, 99,99% das pessoas que pagam e têm o benefício, porque é um benefício, né? O benefício da dedutibilidade são homens. Ou seja, onde é que está o custo? Quem está pagando tributo a mais? A mulher. Ano passado, em julho, a gente estava num evento, também num painel de Pink Tax, e tinha acabado de sair a decisão. Estava com a Tatiane Pistelli, também uma professora excelente no tema.
E a gente estava contando, bom, e agora? O que vai acontecer? E a Tatiane, bom, imagino que agora vem aqui no Congresso e vai se alterar a legislação. Porque como está hoje, eu posso deduzir de um lado e não pago o tributo na outra. Lana, aqui eu posso fazer um planejamento tributário, né? Planejamento tributário. Você que está casada com seu marido, faça uma separação, um divórcio fake. Ele vai poder deduzir. Não, eu estou brincando, mas o que o Supremo Tribunal Federal nos deixou hoje é o ex-marido, o genitor, que em 93% dos casos é o homem que paga, ele deduz tudo. E a mulher recebe e não paga mais. Então vejam, é uma fonte de renda, um pedaço da renda daquele casal não tributada. Isso. Não vamos discutir aqui o conceito jurídico, se é tributável ou não, mas o ponto é que hoje tem uma dupla não tributação. Uma dupla não tributação, dá para fazer um planejamento tributário. Na época a gente brincou, bom, a gente imagina que até o final do ano, para valer para 2023, o Congresso, né, vai se mexer e vai alterar a legislação para o Estado não perder esta receita. Porque bastaria tirar a dedutibilidade. Algum parlamentar levantou esta lebre? Nenhum teve. Por quê? Porque no fim do dia é prioridade e interesses. Então, isso não gerou prioridade ou interesse na grande maior parte do Congresso. Então, de uma forma ou de outra, o Estado hoje está arrecadando menos. Mas, de qualquer forma, independentemente do Estado estar arrecadando menos, foi uma decisão muito importante por tirar esta carga tributária das mulheres, que de fato eram a grande maioria que sentia e recebia essa tributação. Bom, indo um pouco mais adiante, né? E a Alana também falou da questão da pobreza menstrual, um avanço muito grande. Acho que uma coisa que me perguntam sempre, Ana, e a reforma tributária? Né? Estão animadas? Vai diminuir a disparidade de gênero? A gente não discutiu sobre isso, mas eu tenho esperança que sim, né? Por quê? Porque as alíquotas não vai ser essa vastidão de alíquota por tributo. Né? Nós vamos ter alguns itens que terão a redução da carga tributária, específicas, determinados, e os demais. Então, se tiver a diferença entre gravata e maquiagem, nós temos um problema. Mas não, estou brincando aqui. Não vai ter essa diferença entre gravata e maquiagem. E não se conseguiu todos os benefícios que queria na Câmara, está se tentando ainda vários coletivos de mulheres para, além das questões de higiene menstrual, conseguir outras diferenças que beneficiem questões de gênero, para que a gente possa, de uma forma mais segura, essas reduções e melhorar a vida de diversas mulheres, né? E aqui, entrando um pouco na questão da pobreza menstrual, 4 entre 10 mulheres, né, já deixaram de ir para a aula porque não tinham absorvente, ou já deixaram de ir para o trabalho. Né? Assim, às vezes a gente não reflete para pensar o quanto se gasta em absorvente na vida, né? Então, por exemplo, só em tributação se tem uma análise de que as mulheres gastam mais ou menos R$5 mil, só a parte do tributo na vida de uma mulher. Ao longo da vida, comprando absorvente. Então, realmente, essas políticas que nos últimos 2 ou 3 anos têm se feito, são muito necessárias. Né? De novo, era um assunto meio tabu, né? Super. Claro, por favor. Gente, eu acho sensacional não poder falar de menstruação. Acho sensacional. Nossa, né? Fica todo mundo... Tem um vídeo do Porta dos Fundos, assistam depois. A moça pede um absorvente para a colega dela, tá? E aí a empresa cai. Mas eu acho muito interessante também que ao meio-dia, quando eu estou almoçando com a minha filha, o Blá 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 Medical Group possa falar de ejaculação precoce e disfunção erétil. Eu acho sensacional. Ao meio-dia a gente pode falar sobre isso. O tal Blá 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 Medical Group te ajuda. Vem aqui você que tem disfunção erétil e ejaculação precoce. Mas menstruação a gente não pode. Na rádio, né? Não, na rádio não, na TV. O negócio é na TV. E aí o que me impressiona é quando fala menstruação. Sabe? É um processo fisiológico, acontece com todas as mulheres. Não há como fugir. Quem me dera eu poder falar, Papai do Céu, tira aqui de mim. A menos que você tenha dinheiro, mais uma vez, e vá fazer o quê? Vá fazer uma questão de reposição hormonal. Bom, Ana Paula, que eu não podia perder essa chance. Não, por favor. Não, mas então
acho que um pouco aqui a intenção era trazer esse awareness para vocês, né? A questão, existe uma disparidade no nosso custo de vida por ser mulher. Retomando aqui os pontos que as meninas já falaram, né? Que as mulheres no ambiente corporativo e em outros ganham 20% a menos que os homens, que as mulheres fazem quase o dobro de carga de trabalho em casa do que os homens. E as recentes pesquisas também... Bom, saiu agora a Vera... saiu um livro agora da Vera... exato. E a Conelli, sobre a maternidade e um pouco o burnout que isso leva as mulheres, porque você está ganhando menos, pagando mais, né? As coisas que você gosta estão mais caras. Você gostaria de comprar, né, aqui, vamos dizer, a Gillette rosa, porque você acha simplesmente mais bonita. Tá tudo bem. Não, poderia ser, mas aí, compre azul. Bom, mas voltando aqui, ela fez um livro sobre escreve um pouco da exaustão que isso gera na mulher, da gente buscar essa perfeição, buscar esse mito da beleza, buscar a maternidade perfeita, sendo que isso gera uma sobrecarga, né? E ganhando menos, ou seja, com menos acesso a recursos de pedido de ajuda, de rede de apoio. Bom, aqui eu acho que vou deixar um pouco para perguntas, né? Que está chegando aqui no nosso horário, e quero muito agradecer vocês todos aqui. Então, agora foi. Obrigada, doutora Ana Paula. Então, a gente aqui, né, acho que nós conseguimos, né, entender um pouquinho mais sobre, né, o Pink Tax, né, o custo de ser mulher. Né, a doutora Ieda falou um pouquinho, né, de como as mulheres são percebidas, a disparidade salarial, o feminicídio, a valorização das mulheres, o sobrepreço, né, a questão do sobrepreço. A doutora Ana Paula falou aí sobre os aspectos tributários, né, dessa lógica, né, de que as leis são feitas pelos homens, por cabeças, né, masculinas, então eles não pensam como a gente, mulheres. Né? E a doutora Alana trouxe aí uma série de exemplos, né? E eu fiquei assim, numa reflexão aqui, que eu acho que esse é um grande momento, né? E quando eu fui convidada para participar desse painel, eu fui estudar um pouquinho mais do tema. Aliás, eu fui entender, porque eu não sabia o que era Pink Tax. Né? E aí foi assim, algo muito estimulador, e eu comecei a pesquisar e passei por todas essas temáticas que vocês falaram aqui, essa questão da pensão alimentícia, salário maternidade. Nossa, tem várias palestras no YouTube, inclusive delas, que elas vão colocando essas temáticas. E aí, a doutora Alana falou justamente isso, que 82% das mulheres não percebem que pagam a mais. Não há essa percepção. E eu, nesse estudo, né, eu estava no auge, né, de me concentrar, né, para esse dia, minha sobrinha neta ia fazer aniversário. Né, e aí... Lá fui eu comprar o presente, né? Entrei na loja de brinquedos, ela é uma menina, o tema da festa, óbvio, era da Barbie, né? E aí eu falei, não, Pink Tax, vou entrar aqui, eu tenho que dar um jeito. Tenho que, né? O que eu faço, né? E aí não deu outra. Eu entrei na loja e o vendedor, é menino ou menina? Aí eu, menina. Não, venha pra cá. Aí já vai lá para o lugar todo rosa, né? E aí eu já tinha pensado no presente. Eu falei, acho que eu vou comprar para ela umas loucinhas para pintar e tal.
eu queria comprar aquilo. Mas só que eu cheguei lá, a idade não era compatível e tal. Eu falei, ai não, Pinktex, não, não vou, não quero. E aí comecei, eu tenho que, não vou ficar desse lado. E aí, quando eu comecei a andar pela loja, aí ele, não, mas esse lugar é de menino. Aí eu fiquei me lembrando que eu, quando era criança, eu ganhei uma vez um carrinho de bombeiro do meu padrinho. Nossa, aquilo ali foi... E todo mundo fala, nossa, presente de homem. Eu me lembro disso, eu tinha de 4 a 5 anos, mas eu me lembro nitidamente porque foi o melhor presente da minha vida. Foi ganhar um carro de bombeiro, nunca mais esqueço disso. Mas não era de empurrar, não, era de andar, era uma coisa assim magnífica. E aí eu fiquei... Aí cheguei... Não, jogo de dardo, era uma festa que seria num sítio, eu falei, nossa, jogo de dardo, vai todo mundo interagir e tal. E o vendedor, não, mas isso não pode. E aí, sabe o que aconteceu? Ele me largou lá no meio da loja, me largou. Sério? E aí, quando eu fui ver o preço do presente que eu iria pagar para minha sobrinha neta, para Ana Laura, era 3 vezes a mais do que esse presente que eu levei para ela, que supostamente seria só para os meninos. Então, assim, eu queria saber, né, eu acho que a consciência ajuda a combater, né, o Pinktex. Vocês falaram sobre a educação, esse pilar, né? Mas a gente também precisa fazer essa reflexão e esse exercício. E aí a minha pergunta para vocês aí, para a gente já estar com um tempinho, né, estourando, é saber o que a gente realmente pode fazer para evitar o Pinktex. Quem quer? Eu acho que o primeiro passo, quem está aqui assistindo essa palestra deu, né? Que é estar ciente que existe. Né? A Lana comentou, e o e-mail dela, estou vendo aqui que está na tela, eu vou dizer, meu não dá, que recebe muito fotos, porque depois que você vê uma vez, você não consegue desver. Você vai ver sempre que a Gillette, que o depilador masculino é mais barato. Você vai ver sempre que o Kinder, a que tem a tampinha azul, a pontinha azul, é mais barato. Não vai conseguir nunca mais deixar de ver. Você não vai desver. Não vai desver. Então, uma coisa boa para fazer é criar o awareness, marcar as empresas, reclamar, se posicionar, né? Cada formiguinha, né? Cada uma de nós é meio que um trabalho de formiguinha. Né? Como a gente falou, a gente está há 10 anos discutindo isso. E a gente tinha, faltam 100 anos, tá? Para ter equiparidade de gênero entre homens e mulheres na questão salarial. Tinha dado uma pequena diminuída. Com a pandemia, mas com a pandemia voltou a crescer essa distância. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, né? De criando awareness, juntar com outras mulheres, conversar sobre o assunto. Né? Porque como conversar com pessoas que estão na mesma situação que nós faz bem, né? Eu conheci pessoalmente as meninas hoje. Em 2 segundos eu já estava assim, à vontade. Né? Porque isso é um ambiente acolhedor. Então, assim, aqui também é esse ambiente. Quem está aqui está querendo entender mais e discutir. Se informem, pesquisem. Né? Acho que eu vou passar um pouco para as meninas também poderem comentar, mas tem muito material disponível. É um tema que está entrando nos últimos 2 anos no Brasil mais forte, mas realmente já tem muitos artigos traduzidos de literatura internacional, vale muito a pena. Bom, Ana Luísa, só complementando aqui a Ana Paula falou, né, e é uma certeza, depois que você limpa o óculos, sabe, com a água e o sabão da desigualdade de gênero, nunca mais o mundo vai ser o mesmo para você. Nunca mais. Vai ser mais fácil, Lana? Não. Não vai ser mais fácil. Mas você vai estar muito mais consciente. Não é autoconhecimento, não é como pular os buracos da vida. É como saber cair e sair, como entrar e saber que você está dentro e saber sair. E é isso, o autoconhecimento da questão de gênero, é você saber identificar. Aqui eu estou vendo. E ser uma pessoa... Lembram que eu falei? A gente não está procurando culpados. A gente está procurando pessoas responsáveis por uma transformação social. Vamos lá. A verdade é, o privilégio, essa frase é de um homem, do Michael Kimmel, mas eu adoro. O privilégio é invisível para quem o possui. Todos nós aqui somos privilegiados. Todos nós. Quem tem condição financeira para vir até aqui
quem tem o trabalho que vocês têm, que nós temos. Nós somos pessoas privilegiadas dentro de uma sociedade de desigualdade máxima. Cabe a nós, então, fazer a nossa parte, a nossa... Engraçado, já parando para pensar o que é cidadania? Todo mundo confunde cidadania com direitos. Cidadania é uma via de mão dupla. Você tem direitos e deveres. Como é que a gente está cumprindo essa nossa parcela de deveres dentro da sociedade? O que a gente tem feito para mudar essa sociedade? Porque é muito fácil reclamar. Porque o Estado, né? E eu que represento o Estado, eu gosto muito de falar isso. Sabe aquele senhor de barba branca, sentado naquela cadeira, cheia de teia de aranha, caindo assim pelos pedaços com a bengala, que a gente costuma chamar de Estado? Então, triste dizer, ele não existe. O Estado sou eu, você, cada um de nós, a sua empresa, a Procuradoria, a União, os municípios, não é? Os estados. O Estado são o Conselho Federal de Contabilidade, isso é o Estado. Somos cada um de nós. O que se a gente não fizer nada para mudar, de novo, daqui a 50 anos estaremos falando sobre as mesmas coisas. Então, na minha opinião, o pilar é a educação, sim, mas a gente vai esperar as crianças que a gente vai orientar agora, para daqui, quando elas forem adultas, elas então começarem um movimento de transformação? Não. Cabe a nós transformar também. E para mim, muitas pessoas me perguntam, Lana, se você é procuradora, se você já trabalha com direito tributário, para que mexer com esse negócio de gênero? Porque é a minha obrigação. Porque é a minha parcela de responsabilidade social. E é assim que eu me sinto bem embaixo da minha própria pele. Perguntem-se a vocês, acho que foi Eda que fez essa pergunta, o que vocês têm feito? Como vocês têm utilizado os seus privilégios para trabalhar por aquelas pessoas que não são privilegiadas? Quando a gente combate o Pink-Tax, não é para mim, para você, que tem os R$5 a mais para pagar no depilador, não. A gente combate o Pink-Tax para diminuir as desigualdades entre homens e mulheres, sejam elas aonde for. Na pensão alimentícia, no custo de ser mulher, no tratamento relativo ao feminicídio. A gente busca a igualdade, a gente busca fortalecer o que é feminino. E aí, na minha opinião, isso é uma questão de responsabilidade social. E Lana, só fazer um pequeno parênteses, caso alguém aqui como nós seja picado pela questão da tributação e gênero, pelo Pink-Tax, né? E comece a falar disso todo dia, né? E ler mais sobre isso. Inicialmente, as pessoas com quem a gente convive estranham. Estranham, tipo, ai, lá vem a Ana com esse assunto de novo. No trabalho, em casa. Acontece. Mas não desistam, porque há 10 anos atrás, quando a gente fez uma palestra sobre feminismo, né, todo mundo, feminismo? Já passou. Várias amigas minhas que criticaram hoje estão super por dentro das questões de gênero, todas falam disso também. Então, a sociedade muda e a gente está evoluindo. Então, sim, se vocês sentirem que estão deixando alguém desconfortável, é bom. O desconforto gera a mudança. E assim, né, aproveitando, a primeira parte é de se despertar, é ter consciência. Então, quando a gente tem consciência e se sente inconformado com o que está acontecendo, mesmo a gente se sentindo pequeno às vezes, porque é natural que a gente se sinta, é natural que a gente olhe, e principalmente nós mulheres, depois de fazer um trabalho sensacional, muitas vezes quantas de nós chegamos em casa e vamos dormir com a sensação de estarmos devendo? Parece que a gente nunca consegue cumprir aquilo que nós nos propomos. A gente está devendo para a família, está devendo para o profissional, a gente está devendo para os amigos, a gente está devendo para o parceiro, a gente está sempre devendo. E essa sensação não permite que a gente saia da nossa zona de conforto, que conforto não tem nada, mas que a gente se jogue nessas discussões, porque isso que você falou, Ana, e a Lana confirmou, a gente se torna pessoas chatas. Quando você abre a boca, isso aconteceu N vezes comigo, quando eu falava assim, não, eu não permito que você diga isso, lá vem com mimimi, lá vem falar isso. Uma vez, numa discussão de trabalho, um colega virou e falou para mim, ele está falando assim com você porque você é mulher, que eu duvido se falaria comigo eu sendo homem. Aí eu fiquei com raiva desse colega que quis me defender, porque ele sim estava me diminuindo, o colega que estava brigando comigo estava me tratando igual. Então a gente tem que começar a perceber o que em volta de nós
nos diminui e não aceitar. E, inclusive, ajudar outras mulheres a combater. Como eu disse, capacitação, vocês são responsáveis por ajudar as mulheres a enxergar melhor como elas podem se organizar, cursos. A gente sempre tem, todo mundo, independente de religião, tem convívio em grupo. No nosso grupo que nós estamos, como a gente pode ajudar? Na nossa família, como a gente pode orientar? É mimimi para quem não sente, porque para quem sente não é mimimi. E como a Lana colocou, não é porque você não tem condição de comprar, porque você veio até aqui, você tem condições de comprar, mas é justo? É isso mesmo que a gente vai deixar para as próximas gerações e a gente não vai fazer nada? Vocês têm lugar de fala, usufruam desse lugar. Obrigada, doutora Ieda. Olha, a gente já está com o nosso tempinho aí terminando, mas assim, eu vou passar para vocês para as considerações finais, mas eu queria dizer que se vocês puderem incluir nas considerações finais a questão da reforma tributária, se a gente na reforma tributária tem alguma chance aí, né, de trabalhar a desigualdade de gênero, né, e a tributação ser reduzida. Se vocês puderem, nas considerações finais, 1 minutinho para cada uma, 1 minutinho e meio, porque minutinho o tempo... e meio. Pronto, vou pegar meu minutinho e meio. Terminando. Bom, rapidamente então, Ana Luísa, a reforma tributária, ela ganha muito espaço com essa PEC 45, ok. Mas fala-se em reforma tributária, estuda-se reforma tributária há mais de 30 anos. E existe um grupo de tributação e gênero do qual eu faço parte, capitaneado pela professora Tatiane Piscitelli, e nós fomos, então, mais de 20 mulheres, analisar as 2 PECs e o projeto de lei que, então, tocavam, em 2020, a reforma tributária. Nenhuma referência a gênero, nenhuma modificação que pudesse diminuir essa desigualdade. Foram então enviados projetos, textos de projeto de lei, esboços de projeto de lei para a Câmara dos Deputados. A deputada Lindsay da Mata recebeu, 2 projetos estão caminhando e o que a gente já teve dentro da Câmara de transformação nos dá um alento. Quando a gente fala sobre saúde menstrual, produtos ligados à saúde menstrual, vai estar escrito, lembra que eu falei da palavra que não pode falar? Vai estar escrito na Constituição. Produtos relacionados à saúde menstrual podem ter benefício fiscal. Vejam, uma tributação diferenciada. Isso é um ganho? É um ganho. Lana, na velocidade adequada, de novo, como eu sou uma pessoa inconformada, doutora Ieda, não me parece ser a velocidade adequada. Cobrem das pessoas em quem vocês votaram. Procurem saber os projetos de lei. Isso também é responsabilidade social, responsabilidade política. Quem fez em quem você votou e o que essa pessoa fez. Sabiam que pode estar acontecendo, que ela está defendendo coisas diametralmente opostas àquilo que vocês queriam? É importante. Então é isso. Minhas considerações finais, usei meu 1 minuto e meio, não usei quase. Eu só desejo, de verdade, que outros... Aqui, né, quando a gente fala do Conselho Federal de Contabilidade, eu desejo que outros conselhos tenham também encontros de mulheres. Eu dificilmente vejo esse tipo de ação. Então, todo o meu reconhecimento e a minha admiração ao Conselho Federal de Contabilidade. Tive o privilégio de conhecer o Dr. Manuel recentemente na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, por mais encontros como esse, que vocês sirvam de modelo, de ideal para outros encontros e para outras mulheres, porque há necessidade desse tipo de congregação para que a gente possa crescer juntas. Muito obrigada. Bom, só para agradecer, porque eu acho que a Lana foi cirúrgica no que ela colocou aqui, e parabenizar, realmente o encontro é fantástico, e é um encontro que acontece desde 1991. Então, que iniciativa formidável, parabéns mesmo. E só em 5 minutos, só para talvez agregar um pouquinho, a reforma tributária é essencial, necessária e pode vir a agregar. Mas o papel que cada contador, cada contadora tem, cada pessoa que tem essa formação no planejamento tributário das empresas, de buscar agregar um planejamento menos
que tenha menos discriminação e que seja mais igualitário, é o papel de cada um. Eu acho que a gente faz a nossa parte. Então, bom evento para vocês, parabéns e sucesso a todas e a todos. Acho que então, realmente, em temas da reforma, a Alana não tiraria nem colocaria nenhuma palavra. Eu quero convidar novamente vocês a conhecerem o WLM, Women in Law Mentoring. Tem esse nome em Law Mentoring porque começou no meio jurídico, mas hoje busca o protagonismo feminino. Então lá temos nas redes sociais ou outros grupos, né, de mulheres que discutam questões de gênero. Isso faz muita diferença. Eu queria também trazer um livro, ele não é novo, e ele tem bastante críticas atualmente, que é o livro da Sheryl Sandberg, que é o Faça Acontecer, o Lean In. Para quem não despertou ainda para questões de liderança feminina ou questões de gênero, ele é assim, tipo, isso acontece comigo todos os dias, meu Deus! E a gente não se dá conta. Então, acho que ficaria esse meu recado e realmente agradecer de coração o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a presença de vocês, doutora Alana, doutora Ana Paula, doutora Ieda. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Espero que vocês tenham realmente aí, tenham sido arrebatadas e arrebatados pela temática. Vamos nos aprofundar. Muito obrigada e vamos agora, vou passar aqui a palavra para o nosso cerimonialista. Muito obrigada. Muito obrigado, conselheira Ana Luísa. Neste momento, senhoras e senhores, mais uma vez registramos os nossos agradecimentos às panelistas aqui que nos brindaram com todo o seu conhecimento e faremos a entrega de um mimo às panelistas e à moderadora e solicitamos o posicionamento à frente do palco para fazermos o nosso registro fotográfico oficial.